Glória a Deus. Gostaria também de ministrar uma palavra cujo tema é ser diferente é normal. Amém? Se você é diferente, como cristão, isto é normal. É uma mensagem, eu creio que de ensino, talvez divirja um pouquinho daquilo que eu muitas vezes ministro, mas é uma mensagem temática e de ensino. E o texto base que eu tenho para esse tema é Mateus capítulo 20, versículo 26, que diz assim: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Maravilhoso, né, esse texto? Ser diferente é normal. O texto diz, mas entre vocês não será assim. Tem todo um contexto, você pode ler em casa um pouquinho antes e um pouquinho depois. Mas diz, pelo contrário, você quer tornar-se grande? Se coloque a serviço dos outros. E nós entendemos, amados, que a Bíblia, ensina que cristianismo, verdadeiro cristianismo, é andar na contramão do mundo, é andar na contramão da religião, é andar na contramão da lei que eu digo lá, da lei religiosa, não das leis terrenas, Aqui temos leis, precisamos cumprir. Se você não passar no semáforo aí no vermelho, tchau para você. Ou paga multa ou pode dar um acidente. Mas nós estamos falando aqui das coisas espirituais também. E nesse sentido, nós como cristãos precisamos andar na contramão. Como nós somos seguidores de Jesus e também espirituais, ele nos ensina que ser diferente é normal. Eu aproveito o gancho aqui do casamento de ontem. Você acha que é normal 8 casais chegarem aqui diante de Deus e se colocarem à disposição para acertar aquilo que, perante a Bíblia, como foi ministrado, faltava um pontinho para ser corrigido? Se a gente falar isso para o mundo, pessoas que tinham 15 anos de caminhada juntas, dizem, para que fazer isso? Mas no cristianismo, o ser diferente é normal. E ontem nós vimos algo diferente aqui. E isso nós temos que entender que isto é normal. Amém, meus queridos? Existem vários ensinamentos de Jesus sobre ser diferente. Mas hoje vamos meditar em 2 pontos. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e vamos falar sobre depois do véu. Eu vou me ater um pouquinho no primeiro tópico, dos cristãos e das bem-aventuranças. Você conhece, o texto das bem-aventuranças. E eu vou passar aqui versículo a versículo também, esse texto, trazendo o significado. Você vai entender de uma forma diferente o que é o Sermão do Monte. Não todo o sermão, porque senão a gente teria que ficar aqui muito tempo. Mas uma parte das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, do 3 ao 12. Então estes ensinos, amados, foram para os discípulos e também hoje nós somos discípulos. Serve também para nós. Mostram qualidades interior e qualidade também exterior que nós temos. Cristão tem qualidade interior e exterior, certo? Outras pessoas também têm, mas o cristão, ele pensa diferente. Por isso que nós dizemos que ser diferente, isso é normal entre nós. Quando alguém disser você é esquisito, aquela pessoa está certa. Nós somos esquisitos. Por quê? Você já parou para pensar por que nós somos esquisitos? Porque nós não somos deste mundo. Nós somos de outro mundo. Por isso nós somos esquisitos e por isso nós somos diferentes. Amém? Vamos ao texto, eu vou ler o versículo 3, que diz assim:
Estou falando sobre humilde de espírito, então eu vou ler o significado. Eu andei pesquisando, eu sei que você já leu a respeito disso, mas você vai entender um pouquinho diferente o que significa esse versículo 3 até o 12, né? Então, humildes de espírito. O texto diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles, meus queridos, que sabem que eles têm recursos espirituais em si mesmo. Isso é ser humilde de espírito. Pessoas que se entregam com facilidade ao ensino de Cristo. Isto é ser humilde. Que mostram disposição para deixar, como foi ministrado aqui, as coisas terrenas para investir nas coisas espirituais. Ao contrário daquela parábola lá do jovem rico, né, que quando foi dito para ele, olha, vende tudo que tem, ajuda os pobres, ele não quis. Por quê? Porque ele não era humilde de espírito. O humilde de espírito, ele é humilde também para aprender os ensinos. Se você está aqui nessa noite e você quer aprender sobre a palavra de Deus, você é humilde de espírito. Versículo 4. Quero me ater aqui nos que choram. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Você já chorou? Promessa de Deus, você será consolado. Dentro desse tema, ser diferente é normal. Então nós podemos dizer, dentro da igreja, e como cristãos, que homem também chora. Lá no mundo, se um homem chora, o que acontece? Eles chamam as pessoas de fraco. Mulher pode chorar, mas homem não pode. Não é assim que a gente é ensinado neste mundão, no meio de um joguinho de futebol, no meio de uma festa só de homem praticamente. Não, homem não chora. É claro que sim, aqui está escrito que bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então homem também, ele pode chorar. Não é um choro de remorso, não é um choro muitas vezes ruim, porque o cristão ele tem um choro verdadeiro e ele vai ser consolado. Amém? É isso que está dizendo. Tem uma promessa de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, dizendo o seguinte: Ele enxugará toda a lágrima. Não tem mais morte, não tem mais tristeza, não tem mais dor. Então, homens, não sejam tão chorões, claro, né, para qualquer coisinha, mimimi ficar chorando, mas o homem pode chorar. Homem pode chorar. Amém? Por quê? Porque o homem que é cristão, ele é diferente. E ser diferente é normal. Não é isso que nós estamos aprendendo? Vamos agora ao versículo 5, os mansos. Quando se fala manso numa roda de escarnecedores, o que vem na mente? Homens. Só pensem, tá? Os mansos. No mundo, se você está numa rodinha de escarnecedores, aquele cara lá é manso. O que ele é? Aqui nós entendemos que são aqueles que verdadeiramente temem a Deus. Este é o significado. E estão cientes de sua incapacidade de salvação por conta própria. Não é isso que nós temos aprendido? Nós somos incapacitados, né, de se salvar por nossa conta. Nós necessitamos de Deus que já fez a obra completa através do seu Filho Jesus. Amados, ser manso é confiar verdadeiramente em Deus e na sua vontade. Isso é ser manso. Mesmo nas adversidades, precisamos confiar em Deus. Manso é tranquilidade. É não questionar a Deus por qualquer coisa. Jesus se descreve, amados, sobre isso que eu estou falando, em Mateus 11, 29. Ele diz, ele se descreve como manso e humilde de coração. Então nós devemos ser mansos e ser humildes também de coração. Por quê? Porque ser manso e humilde de coração também é normal. A mansidão
Presta atenção, a mansidão não é sinal de fraqueza. A mansidão não é sinal de fraqueza, mas de uma força controlada. Você se controla para ser manso, para ter um pouquinho mais de paciência, para poder abrir o range um pouquinho maior, né, da sua paciência. Versículo 6. Fome e sede de justiça. Diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome e sede de justiça? Quando você vê algo errado ali fora, o que você quer fazer? Só estou dando uma colocação para você pensar. O que você quer fazer quando você vê algumas injustiças que hoje estão acontecendo? Você quer chegar junto? Você quer lutar com sua própria força? Aqui não é a justiça do homem. Aqui está falando da justiça de Deus. A justiça pertence a Deus. Jesus é o único juiz. Embora na terra as leis elas possam, e muitas vezes elas são feitas, né, e juízes administram. Mas aqui não está falando da justiça do homem, porque o homem não sabe fazer justiça. Quando ele faz justiça, ele se coloca no lugar daquela pessoa que está cometendo um ato de injustiça. Não devemos querer justiça própria e condenação sobre o próximo. É difícil, né? Pensar assim, não é? Mas nós somos diferentes. E ser diferente na igreja é muito normal. Amados, para que nós vamos querer condenação, querer justiça, se Jesus já levou toda a condenação e Ele já se fez justo por nós, Ele já pagou por tudo que tinha ali contra nós, contra as pessoas. Então deixa que essas pessoas se acertem com Deus. Não vamos colocar mais condenação, mais peso, querer fazer justiça com a própria mão. Amém, meus queridos? Também são aqueles que, tendo se afastado do pecado, anseiam por aquilo que Deus é. Isso também é justiça. É aquele que está como deveria ser, reto diante de Deus. Versículo 7, os misericordiosos. Tem algum misericordioso aqui? Tem, por quê? Porque essa igreja é uma igreja generosa. Não é isso? E nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, isso é normal sobre as nossas vidas. E o texto diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu dei aquele início aqui agora sobre misericórdia, mas misericórdia não está falando de dinheiro. Abrange várias coisas a misericórdia. Né? A misericórdia é a compaixão de Deus por nós. Nós merecíamos morte eterna, mas a misericórdia do Senhor trouxe vida eterna sobre nós, sobre mim, sobre você. Trouxe essa vida eterna, meus queridos, é isso. Nós merecíamos morte eterna, mas a sua misericórdia, mas a sua graça, ela nos alcançou. Os misericordiosos estão nesse texto das bem-aventuranças. Misericordiosos são aqueles que têm a graça de Deus e levam também esta graça. Muitas vezes nós temos a graça de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, mas nós não queremos dar esta graça para o outro. Nós não queremos que esta misericórdia venha para as outras pessoas. Se o Senhor, Ele nos deu misericórdia, nós precisamos também ter misericórdia com o outro. Até com aquele que você está pensando nesse momento. Tenha misericórdia dele. Porque Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de ti.
Amados, a misericórdia de Deus é demonstrada através do seu amor e compaixão para com a humanidade. Nós podemos ver essa misericórdia de Deus quando Ele entregou o seu Filho Jesus. Existe um ato de misericórdia maior do que este? Não, meus queridos. Ele amou tanto que Ele entregou o seu Filho por toda a humanidade. Isto é misericórdia. É nosso dever exercer misericórdia com o próximo. Próximo, limpos de coração. Diz assim o texto. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, verão a Deus. Deixa eu interromper só um pouquinho. Você, quando leu já, eu sei que você leu essas bem-aventuranças. Por acaso você algum dia quis ir atrás dos significados e quis entender qual o significado desses textos que estão aqui? Veja como é importante nós meditarmos um pouquinho mais e entender também o significado das palavras. Não pegar somente o texto literal. O texto literal é bom, mas podemos também ir atrás e investigar e ver aquilo que o Senhor Jesus está falando. Limpos de coração são as pessoas que a santidade está em seus pensamentos e em seus atos. Limpo de coração, santidade, pensamento, santidade na ação, santidade naquilo que nós fazemos. Tem um texto de Tito que eu não coloquei ali, que diz que tudo é puro para o puro. As pessoas puras, elas veem pureza em tudo. Mas as pessoas que não são puras, elas veem maldade nas coisas. Nós precisamos fazer de conta que nós somos meio que inocentes em algumas coisas, né? Amados, as coisas são puras aos seus olhos. Nós precisamos ser assim. Ser limpo de coração é como um estado de inocência diante do homem e diante de Deus. Puro de coração é como as crianças. É ser como crianças. Crianças, a grande maioria, né, são puras de coração. Elas têm uma pureza, elas têm uma inocência, elas brigam agora, mas daqui a pouquinho já estão ali grudadas novamente. Então, precisamos ter essa pureza. E esta pureza, quando a gente fala de pureza, a gente olha muito para a parte física, mas ela é muito mais para aquilo que eu estou falando, que é a parte espiritual. Limpos, puro, também se refere a algo não contaminado. Tem alguma coisa contaminada dentro de nós? Então não está puro. Precisamos dar uma melhoradinha. Amém? Pessoa pura, ela tem um excelente relacionamento com Deus. As pessoas puras. Muitas vezes, nós olhamos para alguma coisa e imaginamos coisas ruins. O certo é a gente olhar e ver pureza, conforme nós temos aprendido. Versículo 9, pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. São aqueles que ensinam a mensagem da paz com Deus através de Jesus. Isto é pacificador, é ensinar a palavra de Deus através do Senhor Jesus. Quando nós fizemos isto, nós estamos sendo pacificadores. E daí nós temos essa paz que excede todo e qualquer entendimento, essa paz que nós temos dentro da igreja, que o mundo não consegue ter. Isso são os pacificadores. Essa é a única paz que nós temos que é duradoura. Porque a paz que muitas vezes tem ali fora, ela é passageira. Você precisa de um gole, você precisa de uma música corrida para ter paz. Mas aqui dentro da igreja, para o cristão, paz é ser pacificador. E nós, como pacificadores, nós precisamos entender que isto é normal para nós. Mesmo que não sejamos, nós temos que avançar
para ser. Amados, o papel de um pacificador vai além de evitar conflitos. Quando a gente fala pacificador, né, a gente pensa logo em diplomacia, em diplomatas. Vai além de evitar conflitos. Ele busca refletir a natureza divina do amor e da compaixão de Deus. Um pacificador, ele olha o amor de Deus que estão nas pessoas. Aquele amor que Jesus teve para com todos. Amém, meus queridos? E os últimos versículos que eu tenho aqui para a gente ler, no primeiro ponto é do 10 até o 12, que diz assim: os perseguidos e injuriados. Vou falar só sobre esses dois. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil viver esse versículo, né? Depois você dá uma olhadinha, não tenho tempo para ler novamente ele, mas você analisa ele em casa. Né? O Mateus 5, do 10 ao 12. Amados, são aqueles que sofrem por se dizer filho de Deus e por ter essa fidelidade também a Ele. Esses são aqueles que eu acabei de comentar. Né? O contexto aqui, amados, é a perseguição, é a injúria, é a mentira contra cristãos que concordam com os princípios de Deus. Eu vou repetir. O contexto desse versículo 10 até o 12, o contexto aqui é a perseguição, é a injúria, são as mentiras contra os cristãos que concordam com os princípios de Deus. Você consegue ver isso hoje? Está acontecendo hoje, meus amados. Perseguição contra o cristão. Existem muitos. Embora não se compara com as perseguições que aconteceram no início da igreja. Não dá nem para comparar. Hoje é melzinho na chupeta essas perseguições que tem. Mas existem hoje, né? E muitas vezes descaradamente, e muitas vezes nós não entendemos, mas existem perseguição contra aqueles que professam a Deus, que professam a Jesus, que concordam com os princípios de Deus. Voltando ao casamento que houve, o casamento é algo de Deus, mas tem pessoas que confrontam este casamento, que confrontam este relacionamento que houve ontem aqui. Só pensem, tá, gente? Não posso nem falar muito. Mas é assim. Amados, outras religiões, estou falando da perseguição de cristãos, outras religiões ou ideologias não sofrem a mesma perseguição que nós. Eles não sofrem. Às vezes fazem até leis para proteção. Só para você ter uma ideia, hoje, em alguns lugares, não todos, mas em alguns lugares da Ásia, ter uma Bíblia já é motivo para ser executado sem julgamento. Ter uma Bíblia é motivo para ser executado sem passar por nenhum julgamento. Na Ásia tem lugares que ainda é assim. Quantas Bíblias nós temos hoje em casa? Quantas vezes você leu a Bíblia? Só o fato de as pessoas terem uma Bíblia em casa, se eles souberem disso, você é executado. E não tem julgamento. Vamos pensar nisso? Gente, que coisa horrível isso. E nós temos essa fartura, da palavra de Deus. Nós podemos aqui estar falando da palavra de Deus. Nós temos Bíblias para ler. Mas muitas vezes, não usamos daquilo que temos aí como ferramenta. Amém? Amados, quanto mais fiel é um cristão nas bem-aventuranças, mais perseguido ele será.
Então você não precisa ter medo, você precisa ser fiel nessas bem-aventuranças que eu li. Certo? E se você for perseguido, glória a Deus por isso. Você está fazendo aquilo que deveria fazer. Perseguição não é só bater. Eu dei um exemplo aqui, perseguição não é só bater em você. É quando você diz, eu vou na igreja, e o teu amigo que soube que você se converteu há pouco tempo, poxa, você vai lá de novo? Eu fiquei trabalhando ontem como as pessoas que serviram aqui, acabou o casamento aqui, ajuntaram, não sei, 40 cadeiras, talvez 10 mesas, e levaram para aquele local. E depois lá, quando todo mundo foi embora, aquelas pessoas recolheram tudo, trouxeram para cá, e aqui estão as cadeiras novamente. Amados, quando você fala isso, o que os outros pensam? Eles criticam, e essa crítica, ela é uma perseguição. Mas para nós, que somos cristãos, perseguição é normal, não é? Por quê? Porque nós somos diferentes. Amém? Andamos na contramão do mundo. Andamos na contramão do mundo. Ser diferente é normal para o cristão. Vamos para o segundo ponto, que é depois do véu. Mateus 27, sei que você conhece bastante isso aqui. Quem não conhece no grupo familiar, conversa, né? Porque eu não vou poder dar um pano de fundo sobre isso, só vou resumir. Depois do véu, Mateus 27, 50 a 51, na versão que eu coloquei, a área diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Jesus entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e em casa você lê o resto, que é bem profundo. Então, amados, o que eu digo é que nós, se portar diferente após o véu ser rasgado, é normal. Nós temos que nos portar diferente após esse véu ele ser rompido, após esse véu ser rasgado, pois quando esse véu se rasga, ele anuncia um novo tipo, um novo estilo de vida. Quando fala do véu aqui, rapidamente eu vou dizer que está falando do tabernáculo. O tabernáculo tinha as repartições, e para chegar no Santo dos Santos tinha um véu. Chegava-se lá uma vez por ano, através do sumo sacerdote. E esse véu, ele agora foi rasgado. Então, após o véu se rasgar, houve um novo tempo de sacrifício e de adoração. Agora o véu já não existe. Como diz uma canção do Asaf Borba, o véu que separava já não separa mais. Amados, já é um novo tempo. O véu simbolizava a separação de Deus com o homem. Veja que coisa estranha. O véu, ele simbolizava a separação de Deus com o homem por causa do pecado que nós nem havíamos cometido, o pecado que nós herdamos por herança. Amados, agora já não separa mais. Agora nós podemos estar aqui. O santo do santo, presta atenção, os santos dos santos, ele deixa de ser a habitação de Deus. Estou falando para os cristãos. Para os cristãos, o santo do santo, ele deixa de ser a habitação de Deus, porque era naquele lugar que Deus vinha e habitava. E agora onde que Deus habita? Você sabe onde Deus habita. Amados, para o cristão, o sumo sacerdote terreno, quando o véu se rasga, a gente pode dizer que encerra o ministério dele na terra. Para que sumo sacerdote? Para que sumo sacerdote se o véu se rasgou? Para o cristão, não precisa mais ter sumo sacerdote. Por quê? Porque o sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz assume essa responsabilidade e já não é mais anual que se faz expiação pelo pecado. Agora é diário.
A todo momento nós podemos nos achegar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado, o acesso está liberado para nós. O sacrifício perfeito de Jesus agora assume essa responsabilidade. Muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Amados, é a qualquer momento. Agora podemos acessar. Agora o sumo sacerdote, ele é definitivo. Não precisa mais ser da linhagem. Não precisa ter mais isso. Amém? Muitas vezes nós, como cristãos, não entendemos essa questão do véu que se rasgou. Mas para nós, ser diferente é normal. Então nós precisamos entender esta questão que o véu foi rasgado por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos habitação de Deus. Deus, ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Não precisa mais de um lugar no tabernáculo. Nós podemos fazer o nosso tabernáculo, ou seja, o nosso quarto oculto ali, o nosso quartinho lá separado para estar com Deus. Mas Deus, ele está a qualquer momento. Nós podemos acessar o Pai a qualquer momento. É isso que acontece hoje. Amém, meus queridos? Já não há mais necessidade de se chegar, né, a Deus através do sacerdote. Acabou. Fim das leis cerimoniais. Hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus que tem sobre as nossas vidas. Não há mais separação entre o homem e Deus. Nós temos o livre acesso. Conforme Hebreus 4,16, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. O verdadeiro Cordeiro aniquilou todo o pecado. O verdadeiro Cordeiro, ele foi rasgado o véu e ele aniquilou todo o pecado. Todo o pecado. Existem os pecados plural, você aprende isso na integração, mas o pecado de toda a humanidade já não existe. Temos esse livre acesso ao trono da graça. Só para você ter uma ideia, amados, eu fui pesquisar, a história diz que mais ou menos 50 anos após a crucificação de Jesus, somente 50 anos após a crucificação de Jesus, não existia mais membros da família sacerdotal. Tinha-se eliminado. Poucas pessoas entendem isso. Mas a linha sacerdotal, ela encerrou com o véu. Eles ficaram ali, os judeus ainda entre eles, mas aqueles que a gente conhecia, aqueles que o pessoal conhecia, eles foram morrendo em 50 anos. Mas o nosso sumo sacerdote, eu só trouxe isso para você entender que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele está vivo e ele permanece para sempre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero concluir, meus queridos. Quero concluir lendo o texto de 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura. Não importa o que você faz, não importa o que você vai fazer, não importa o quão esquisitos as pessoas acham que nós somos, não importa isso. Não importa o quanto as pessoas nos julguem, não importa o quanto muitas vezes nós choramos por causa das coisas de Deus, saiba que para o cristão, ser diferente é normal. Ser da contramão deste mundo que está ali fora é normal para nós. Nós precisamos entender isto. Se você sair daqui nesta noite, sabendo que nós andamos na contramão do mundo, o cristão anda na contramão do mundo,
E aquele que anda na contramão do mundo, ele é o que perante a sociedade? Diferente. E quem é diferente, ele é normal. Amém? Se você é cristão e não é diferente, é eu que estou falando, já não é mais a Bíblia, é aquilo que eu entendo, tá? Se você é cristão e não é diferente, eu creio que tem algo de errado. Talvez nós não tenhamos nascido realmente de novo. Ou talvez nós não queremos ter nascido de novo. Porque ser diferente é normal. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra? Aleluia. Aleluia. Coloque-se de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Eu gostaria também de, após orar e abençoar a igreja, se você tiver alguma oração qualquer que você precise, você pode vir aqui na frente, que nós estaremos orando por você. Líderes, pastores estarão orando por você. Amém? E após a oração, nós teremos mais um louvor. E após o louvor, todos podem sair. Vamos orar, meus queridos. Aleluia. Pai Celestial, muito obrigado, papai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, paizinho querido, porque o Senhor trouxe também um ensino sobre as bem-aventuranças. Muitas vezes nós lemos a tua palavra, mas nós não meditamos. Muitas vezes nós não entendemos e usamos somente o literal da tua palavra. Mas, paizinho querido, nessa noite o Senhor, aprove ao Senhor que pudesse estar nos ensinando a respeito de que nós, como cristãos, nós somos diferentes, que nós andamos na contramão do mundo. Muitas vezes nós encontramos injúrias, muitas vezes nós encontramos perseguições dentro da nossa própria casa, mas a palavra diz que isto também é assim. E nós entendemos, papai, que nós precisamos a cada dia estar nos aproximando mais de ti, valorizar tudo aquilo que o Senhor fez, valorizar aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Paizinho querido, obrigado, papai, por este ensino que diz que nós devemos ser diferentes, ou nós podemos ser diferentes. E se nós somos diferentes, isso também é normal sobre as nossas vidas. Obrigado, papai, porque a tua igreja também, ela entende, ela pode também discutir isso nos grupos familiares, a respeito do véu que foi rasgado. Foi um marco muito grande ali, quando Jesus expirou, e esse véu se rasgou, e tudo aquilo, todos os sacrifícios que precisavam ser feitos, todos os cerimoniais, ali foram abolidos por Jesus, porque o véu se rasgou, e nós podemos nos achegar diante do trono da graça, através do Senhor Jesus, a qualquer momento. Nós não precisamos mais de sacerdotes para isso, papai. Nós entendemos que esse acesso está liberado para nós. Obrigado, papai, que nós venhamos a valorizar tudo aquilo que esses irmãos que estiveram antes de nós fizeram, papai. Tudo aquilo que esses discípulos de Jesus também fizeram. Muitas vezes nós não entendemos. Quando Jesus subiu ao monte e trouxe esse sermão da montanha, falou sobre as bem-aventuranças e muito mais, 2 capítulos ali que muitos dizem que é o tema central da palavra de Cristo. Que nós possamos estar meditando nisto, papai.
que a cada dia nós tenhamos mais sede e fome de Ti, mais sede e fome da Tua palavra, assim como o Salmo 42 diz que, assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus, que nós possamos ansiar por Ti, ó Deus, continuamente. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta igreja, agradecemos pelos pastores que estão nesta igreja, pelos líderes que aqui estão, por toda a ovelhinha, papai, que congrega aqui. Nós colocamos todas essas vidas diante de Ti, aqueles que nos visitam também, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, e nós abençoamos essas vidas no nome do Senhor Jesus. Pai, que eles tenham uma semana abençoada na Tua presença. Espírito Santo, faça com que esta palavra venha sobre a vida deles cada vez mais, e que eles possam estar meditando nesta palavra durante esta semana, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus.